Quantos trouxeram a Bíblia? Levante ela para o alto e em nome de Jesus, repita assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia! O Evangelho é de Jesus Cristo, mas quem escreveu foi o apóstolo João, capítulo de número 21. Irmãos, eu sou meio presbiteriano. Aleluia! E eu gosto de viver o tempo bíblico. Eu gosto de acompanhar. Eu vivo o período bíblico. Amém, queridos? Então nós celebramos Páscoa. Mas o que aconteceu depois da Páscoa? Então, eu gosto de viver, sabe? Porque quando a gente vive o tempo bíblico, a gente revive o que os antigos discípulos viveram naquele tempo. Eu consigo pela fé reviver aquilo que foi vivido pelos primeiros discípulos, amém, queridos? Pelos primeiros apóstolos. Se eles viveram, nós podemos reviver. Aliás, é isso que é a ressurreição. Com a ressurreição de Jesus, Ele ressuscitou, Ele voltou a viver. E nós hoje vamos voltar a viver o que os primeiros cristãos viveram naquele tempo de João, capítulo de número 21. Amém? Glória a Deus, você crê nisso, sim ou não? Então vamos aí, na nossa Bíblia diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou-se, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém, queridos? Podem assentar-se aí em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Como é bom estarmos aqui hoje, primeiro culto da semana, né? Domingo. E eu quero compartilhar com vocês, como eu disse, eu gosto de reviver a história da igreja, eu gosto de reviver o mover espiritual. Irmãos, nós estamos num momento tão tremendo, mas tão maravilhoso da história da igreja nessa terra, que foi o momento que está ali Jesus, ele está para ser assunto aos céus, Jesus está para se despedir dos discípulos, mas ele ainda vai continuar por 40 dias, 40 dias Jesus ainda vai continuar tendo contato com os discípulos, e nesse período de 40 dias que Jesus, ele continua tendo contato com os seus discípulos, com as pessoas ali do entorno de onde ele estava, esse foi um período marcado por milagres escandalosos, milagres extraordinários, e eu creio que nós podemos viver e reviver esses milagres hoje, se você abrir o teu coração, e você vai experimentar um grande milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus, porque é o tempo que Deus marcou, mas ainda não é tudo. Milagres eles acontecem, porque Deus ele é profissional, Ele é especialista em fazer milagres, mas o melhor ainda está por vir, que é o dia da descida do Espírito Santo, e nós vamos nos aproximar dessa descida, nós vamos nos aproximar, queridos, do tempo em que o Espírito Santo desceu naquele cenáculo. Quem vai participar esse ano da festa de Pentecostes aqui da IPA? Glória a Deus. Se você que está aí nos assistindo pela internet, ainda não teve assim o privilégio, né? Porque para mim é um privilégio poder participar dessas coisas. Você está convidado já a vir. Eu só não me lembro qual vai ser a data, mas já está na agenda. Nós vamos ter uma festa maravilhosa, que é a festa do Espírito Santo, a festa do dia de Pentecostes, em nome do Senhor Jesus. Bom, mas agora, queridos, é importante a gente colocar os nossos olhos e nos ater a esse fato de que o período que Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos, eles começaram, irmãos, porque Jesus não estava fisicamente ali no meio deles, eles começaram a querer voltar atrás, eles começaram a sentir saudade das coisas que eles faziam antes, eles começaram a sentir vontade de voltar às velhas práticas, e aí é um grande perigo, porque nós vivemos, e eu duvido que não tenha ninguém aqui que possa concordar com o que eu vou dizer, eu duvido, se não existem momentos na sua vida dos altos e baixos, momentos em que você está avivado e que você parece uma tocha humana, igual aquele desenho quem assistia aquele desenho, os Quarteto Fantástico lá, tinha o Tocha, tem dia que você parece o Tocha, aleluia, tem o homem elástico, o homem de pedra e tal, a mulher invisível, mas tinha o Tocha. Olha para o teu vizinho e fala assim: você está com cara de tocha, aleluia. Mas olha, irmãos, aquele desenho é tão importante e é tão pertinente, porque aqueles fantásticos ali, eles tinham seus inimigos e eles eram sempre atacados, e o mal sabia qual era o ponto fraco. E qual era o ponto fraco do Tocha? A água. E o inimigo sempre queria jogar água no Tocha. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: cuidado, que o seu inimigo quer jogar água em você, quer te apagar, quer tirar de você o fogo do Espírito Santo, que precisa arder 24 horas por dia. Aí, meu irmão,
Só aquele que é tocha mesmo vai se manifestando aí, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Já nem sei que eu estava pregando aqui, irmãos. Eu só sei de uma coisa: o fogo do Espírito Santo está descendo sobre esta igreja nessa manhã, para avivar você que precisa desse avivamento. Aleluia, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E aí o que o inimigo faz? Para te apagar, ele começa a te puxar para as velhas coisas. Começa a querer levar você de novo para a beira da praia. Começa a querer colocar na sua mão uma rede. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: cuidado com a rede, meu irmão. Existem dois tipos de rede que a gente pode colocar na nossa mão. Tem aquela rede que você estende ela de um canto da parede até o outro canto. E aí você se deita nela e aquela rede, olha para o teu vizinho, se ele der risada, é porque ele gosta dessa rede. E aí deita naquela rede e fica balangando. E balanga, balança caixão, balança você. E fica balangando, balanga para lá, balanga para cá. E ainda tem ousadia de abrir a harpa cristã e cantar: eu quero trabalhar para o meu Senhor, pregando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. É essa rede que o inimigo quer colocar na sua vida. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: você está com cara de quem tem uma rede. Fala para ele aí, meu irmão. E ali estavam os discípulos, irmãos. Pedrão pegou, olha só a palavra do Pedro. Pedro estava ali, irmãos, junto ao mar de Tiberíades. E ele estava ali com Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E aí ele falou assim: vou pescar. O líder influente, dá uma olhada para o teu vizinho e fala: você é um líder influente. Se você é da IPA, você é um líder influente. Irmãos, Deus já te ungiu com uma unção de influenciar pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Deus já derramou sobre a sua vida uma unção para influenciar pessoas. O problema é que tipo de influência que você quer fazer, exercer. Influenciar para que lado? Para o lado de lá ou para o lado de cá? Esse é o problema. Quem está comigo e está entendendo? O Pedrão, olha a influência do Pedro: eu vou pescar. E olha só o que as pessoas disseram. O verso de número 3, olha só. E disse-lhe eles: também nós vamos contigo. O Pedro é um tipo de homem, um discípulo de Jesus que arrastava multidões. Se ele falasse: vamos fazer isso, as pessoas vinham com ele. Eu quero dizer para vocês, estava subindo aqui com a minha esposa a rua, e nós vimos, né, eu moro pertinho aqui, nessa subidona aí, tem que subir, né? E eu vou subir, graças a Deus que é para subir, né, irmãos? Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir, e tal, e estou subindo, aí eu vendo vocês entrando na igreja, um monte de gente, os carros parando, os irmãos entrando. Eu falei assim para minha esposa: olha que cena linda, meu bem, olha que maravilhoso, o povo está vindo de tudo que é lugar, tem gente que vem do Sacomã, tem gente que vem lá do Ipiranga. Eu vi o casal ali, né, chegando, a família chegando lá do Ipiranga, tem gente que vem de São Bernardo, tem gente que vem de tudo que é lugar, irmãos. Aleluia. Eu falando: olha, meu bem, o povo vem de tudo que é lugar, vem para ouvir a palavra, vem para se alimentar da palavra, o alimento espiritual. Eles vieram para buscar o alimento espiritual. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viram graça em nós.
Nós estamos atraindo multidões, nós estamos atraindo seguidores, eles estão nos seguindo. Se a gente pregar direitinho, se nós apontarmos o céu, eles vão subir conosco para o céu, eles vão fazer, irmãos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A responsabilidade vem lá de quase de Jabaquara lá, né, Selma? Vem para buscar. E se a gente estivesse fazendo tudo errado aqui, irmãos? Quanta gente, quantas pessoas iam seguir para o lado errado? Pedrão aí, um homem que andou sobre as águas, um homem cheio do poder de Deus, irmãos. Agora ele pega e fala: eu vou pescar. Olha para o teu vizinho e diga: vigia. Vigia nessa terra. Queridos, ainda que você não seja um líder do púlpito, ainda que você não seja um líder de célula, ainda que você não seja lá um semeador de paz numa das casas de paz, mas você exerce influência na sua casa, sobre os teus filhos, sobre os teus sobrinhos, sobre os seus vizinhos, sobre a sua família. De alguma forma você nasceu para influenciar pessoas. Então cuidado com a sua influência, cuidado com aquilo que você faz. Tem gente de olho em você, tem pessoas que vão seguir os seus passos. Hello. Que você possa ser um bom exemplo, que você possa ser uma pessoa que vale a pena seguir. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos tentar voltar aqui para, não dá mais, já foi, aleluia. Mas uma coisa eu tenho certeza, aleluia, é que Jesus, quando Ele nos vê saindo do caminho, quando Jesus nos vê dando uma derrapada na maionese, Ele intervém, Ele aparece no momento certo, aleluia. Quando você pensa que você vai dar uma derrapada, irmão, Jesus te ama tanto, querido. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus tem uma obra tão linda na sua vida. Ele te pôs nessa terra com um propósito tão profundo, tão tremendo, que Ele não vai desistir de você. Ainda que você esteja pegando a rede para ir para o lugar errado, Ele vai fazer coisas tremendas e extraordinárias acontecer. E se você está pegando, meu irmão, aleluia. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para cumpri-la, para completá-la, até aquele grande dia em que Ele voltará para buscar a sua noiva. O Senhor não desistiu de você. Agora é importante a gente saber, queridos, que aqui esse exemplo do Pedro mostra-me o processo do esfriamento. O inimigo estava jogando um balde de água nele. O tocha está sendo apagado, está indo para a praia, sabe? Está desistindo. Jesus tinha dito para eles: permaneçam aonde, gente, pelo amor de Deus. Eles estavam no mar de Tiberíades, lá na Galileia, Caná da Galileia. Eles desistiram, pastor. Mas Jesus não desistiu. Mas Jesus não desistiu. Aleluia. E aí, o importante para nós é saber que quando nós estamos cheios do fogo do Espírito Santo, irmãos, nós vamos de forma assertiva, porque o Espírito Santo nos conduz. Aquele homem tão sábio, um dos príncipes de Israel, chegou de noite para falar com Jesus,
E ele falou assim: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor pegou e falou para ele assim: é importante nascer de novo. Aí ele falou assim: mas como vou nascer de novo, sendo já velho? Entrarei eu de novo no ventre da minha mãe? E aí ele pegou e falou assim: olha, o vento sopra e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, aquele que é guiado. Se o Pedro tivesse sendo guiado, ele não teria ido para a praia, irmãos, mas é aquilo que eu estou falando, ele está recebendo um balde de água fria, então agora ele não é mais guiado, agora ele é conduzido pelo maligno, aí a voltar às coisas do passado. Dá uma olhada para o teu vizinho, pergunta para ele: você está entendendo esse manto? Quem é guiado pelo Espírito Santo, irmãos, ele vai de forma assertiva, ele vai de forma correta, ele não erra o alvo, ele não peca porque ele não erra o alvo. Mas aquele que está com o balde de água fria, irmão, esse vai errar, esse vai voltar a fazer coisas erradas. E o inimigo vai celebrar de te ver um homem que foi escolhido por Deus, uma mulher que foi escolhida por Deus, para ser uma profetisa, para orar pelos enfermos e curar os doentes, e libertar os cativos. Queridos, o propósito de Deus é tão grande na sua vida, e Deus quer realizar o plano dele na sua vida, em nome do Senhor Jesus. E o inimigo sabe o poder, irmãos, o inimigo sabe o potencial que tem aí dentro de você. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala: você é tocha, filho, filha. E o inimigo quer te tirar da visão, quer te afastar do propósito, vai arrumar coisa para você fazer que não é para você fazer, que já era, coisas que não é para você mais. Deus está te trazendo para a presença. Acredite, Deus está te trazendo para a presença. Existem lugares que não te cabe mais. Existem músicas que você não merece mais ouvir esse tipo de música. Existem programas de televisão que não é mais para você, querido. Existem coisas que Deus não quer mais que você ande com essas coisas. Bendito seja Deus. Mas está lá o Pedrão, e olha só, todas as vezes que você se afasta e que você começa a ficar frio, nada dá certo. Quer ver? Olha lá, vamos para o próximo versículo aí, verso de número 3 mesmo, né? O 3. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Irmãos, eu quero ser profeta de Deus agora. Eu vou lançar mesmo. Você não vai fazer nada certo. Quando você se afastar da presença de Deus, não vai dar nada certo para você. Não vai dar certo, irmão. Não vai dar certo, eu profetizo isso. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. Porque aí quando você bater a cabeça na parede, que você quebrar a cara, você vai falar assim: opa, deixa eu voltar para a presença de Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho. Aleluia. Quantos estão comigo aqui? Aleluia. Você que está aí em casa e pensa que eu estou pregando só para os que estão aqui, é para você também que está fazendo coisa errada aí, meu filho. Volta para a presença de Deus, porque Deus tem um plano lindo e maravilhoso na sua vida também, em nome do Senhor. Manda coração, vai, enche essa tela aí de coraçãozinho. Eles vão subindo e vão chegando lá diante do altar de Deus, na presença de Deus. Manda coração, meu filho, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E sendo manhã, verso 4, Jesus se apresentou na praia.
mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Irmãos, tem situações que às vezes a gente se depara com pessoas, irmãos, e eu não tenho dúvida de que eu já me deparei com seres de Deus. Eu já tive contato com gente do céu, irmão, com seres espirituais assim, pensando, olhando e parecendo ser alguém normal, um ser humano qualquer, mas não eram seres de Deus. Quem me conhece aqui há mais tempo sabe que eu dou um exemplo de uma vez que eu fui trabalhar no sábado, e eu precisei trabalhar naquele sábado, que eu precisava preparar o inventário, a empresa que eu trabalhava, uma fábrica grande, multinacional, e eu que preparava o inventário. O que é o inventário? Balanço patrimonial. No final do ano tem que fazer o balanço, ver se deu lucro ou prejuízo. Toda empresa de porte faz isso aí. Então tem que contar estoque, para saber se o que tem de relatório de venda foi vendido mesmo. Então se tinha 100 peças, vendeu 80, tem que ter 20 no estoque. Quantos estão entendendo? Então, muitas peças, muita coisa, empresa enorme, e eu precisava preparar esse inventário, porque era eu que cuidava dessas coisas. E aí eu fui trabalhar num sábado, e era tanto trabalho, mas tanto trabalho, que quando eu olhei para o relógio, era 2 da tarde, eu com a fome, meu Deus, aquela época eu comia igual gente grande, irmãos, igual Lima Nova. Tem alguém que é Lima aqui? Sim ou não? A Liminha ali. Eu comia daquele jeito mesmo. Quando eu olhei no relógio, 2 da tarde, eu falei, vou deixar mais um relatório aqui, uma listagem de produtos, imprimindo, vou correr na lanchonete na esquina da Bom Pastor com o Xavier curado ali. Ali nós tínhamos um escritório ali do CPD, Centro de Processamento de Dados, que é onde eu trabalhava. E ali, então, eu fui até a esquina para poder me alimentar. E cheguei lá já 2 e tanto da tarde, não tinha mais almoço. Aí eu peguei e falei, então vou comer um lanche, né? Eu gosto de um churrasco, pão com bife, irmão. Quem gosta de pão com bife? Aleluia. Aí eu peguei, pus a mão no bolso, não tinha Pix, não tinha esse negócio que tem hoje, facilidades, né? Eu enfiei a mão no bolso assim, eu tinha dinheiro, olhei na tabela que tinha pendurado assim, o valor das coisas. E eu falei, dá para comer 2 lanches e uma Coca, KS. Falei assim, ó, faz um churrasco aí, traz uma Coca. Aí tal, sentei, quando eu tô ali sentado esperando o lanche, entra um mendigão. Não era um mendigo, era um mendigão. Antes dele chegar, irmão, chegou primeiro o cheiro dele. Primeiro chegou aquele cheiro, eu já olhei assim e falei, Jesus. Dali a pouco entra o dingão. Irmãos, o cara tinha um cabelo assim de Sasquatch, sabe? Aqueles cabelos assim, pá, pá. Cabelo que não via uma água já fazia uns 5 meses que ele não tomava um banho, irmãos. Aquela roupa que reluzia, uma roupa brilhosa, de roupa usada que não troca nunca. Na verdade eram várias roupas, ele ia pondo uma por cima da outra assim, ele parecia um astronauta. Eu estou falando de verdade, irmão, não estou exagerando. Ele parecia um astronauta, aquela roupa de astronauta, várias camisas, várias calças, tudo, uma coisa assim bem estranha. E embaixo do braço assim, ele tinha um monte de papel. E ele tinha um copinho daqueles ele chegou com um copinho de plástico assim, e ele falava, ele não falava, ele gesticulava pro cara do balcão. E o cara do balcão falava assim, vai embora, vai embora, vai embora. E ele insistindo com aquele copinho. Aí o cara tomou aquele copinho, jogou no lixo, pegou um outro que ele tinha lá de iogurte. Eles faziam iogurte batido com leite, né, no lanchonete.
pegou aquele copinho de iogurte que ele tinha, colocou o café e entregou para ele, e fez assim: vai embora, vai embora. Aí o homem pegou e ele saiu. E ele saiu e ficou na Bom Pastor. É bem na esquina Bom Pastor com Xavier Curado. E eu vi assim os pezinhos dele, sentou ali. Aí chegou o meu lanchão, churrasco com queijo e vinagrete. Aleluia. E aí eu peguei a metade e fui morder. O Espírito Santo falou: dá para ele. E eu falei assim: Jesus amado, acho que a fome, 2h da tarde, já me deixou meio que atordoado. Eu estou meio tonto, eu tô assim com algum problema. Aí dá para ele. Falei, tá bom. Peguei o papel, assim, mais um pouquinho de papel naquele negocinho, e eu ia levar metadinha, né? Ele falou: não, é inteiro, leva todo. Aí eu peguei e falei: Jesus, tem certeza? Eu comeria 5 lanches desse. Eu sou o Lima. É sério, irmãos, eu ganhei um prêmio no final do ano na empresa. Eu fui o garfo do ano, troféu garfo do ano. Na empresa que eu trabalhava, fazia essas brincadeiras, o atrasado do ano, o mais esperto do ano, enfim, eu fui o garfo do ano, o cara que mais comia. E aí o Senhor falou: leva para ele. Aí eu falei: amém. E peguei então a outra metadinha e fui lá e levei. E ele ele abriu aquele negócio, pegou dentro do pacote, daquele papelada que ele tinha, papel, era jornal, era um monte de coisa. E ele pegou um pão velho lá. Ele molhava naquele café e comia aquele pão. Eu estava olhando, eu vi ele sentadinho ali, molhando aquele pão velho, pão duro. E aí eu fui lá, e quando eu olhei para ele assim, eu falei assim: olha, eu trouxe aqui um lanche para você, e quero dizer para você que Jesus te ama, e Ele tem uma obra para fazer na sua vida. Aí quando eu fui entregar assim, que ele olhou para mim, irmãos, o olho mais azul que eu já vi na minha vida. E aí ele pegou e deu um sorriso assim, ó. Um sorriso. Os dentes mais brancos que eu já tinha visto na minha vida. E aí ele ficou assim feliz, uma felicidade que eu nunca vi na minha vida. E aí ele recebeu aquilo de mim, irmãos, aquele lanche. E eu fiquei assombrado com aquilo. Eu falei: como é que pode um mendigão desse aí, com o olho dessa cor, com os dentes dessa cor? E aí eu entrei e sentei lá e comecei a comer o meu lanche e tal. E eu percebi assim, falei assim: não, eu preciso saber o que está acontecendo, porque que esse homem está na rua. E quando eu saí de novo, irmãos, o homem tinha desaparecido. Eu dei uma volta no quarteirão procurando aquele homem, eu nunca mais vi. Eu trabalhava lá todos os dias, nunca mais eu vi aquele homem no Ipiranga ali. Nunca mais eu vi aquele homem. Sabe por quê? Porque Deus queria tocar no meu coração. Eu comi aquele único lanche, paguei a conta e senti uma satisfação que nem se eu tivesse comido 4 ou 5 lanches, eu não teria saciado a minha fome. Quantos estão comigo e estão entendendo? Ali que eu tive a confirmação. Aquele sorriso, irmãos, era o sorriso de alguém de Deus, se é que não era o próprio Senhor ali, dizendo assim: você me ouviu e me obedeceu. Olha para o teu vizinho e diga para ele: Deus quer que você ouça, que você obedeça.
O mais importante, irmão, não é só ouvir, mas o mais importante é obedecer. É o que alegra o coração de Deus, é o que vai tirar o sorriso do Senhor, quando você ouvir e você obedecer a palavra de Deus. Os discípulos estavam ali e não pegaram nada, nada estava dando certo. Mas aí então Jesus gritou: ei, tem alguma coisa aí para comer? E eles disseram: não temos nada, não apanhamos nada. Coloca aqui na tela. Não tem nada. Então façam o seguinte, próximo versículo: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançai a rede, lançai a rede. Queridos, no início da minha pregação, eu disse para vocês que nós podemos ter dois tipos de rede. Você pode ter aquela rede que você vai pendurar lá na sua parede, você vai ficar balangando para lá e para cá, mas você pode ter uma rede também que Deus quer colocar na sua mão hoje, e ainda que você esteja fazendo a coisa errada, essa rede você vai jogar agora para o lado que o Espírito Santo quer que você lance, não mais para pegar o peixe que se corrompe, não mais para pegar esse peixe aí que, olha, essa vida vai consumir, não, mas para pegar aqueles peixes que o Senhor quer que nós pesquemos para o reino dele aqui nessa Vila das Mercês, Vila Brasilina, Vila Moraes, em toda essa região onde o Senhor tem nos plantado. Louvado seja Deus. Pegue a rede, lance agora com fé. Pegue a sua rede e fala para o teu irmão, fala: você vai ser um pescador de homens, meu irmão. Diga para ele, aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo profético, irmãos, é o fim dos tempos, é o tempo em que o Senhor está conosco, porque Ele quer fazer a pesca mais maravilhosa que já existiu em toda a existência da igreja nessa terra. É o nosso tempo, é a nossa vez, é a nossa hora. Deus está nos alistando, meu irmão. Deus está levantando uma igreja forte, uma igreja formada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Deus. É a nossa vez, irmãos. Aqueles que vieram antes de nós fizeram a parte deles, agora chegou a nossa vez de fazer a nossa parte, e o Senhor está contando comigo e com você. Aleluia. A parte deles, irmão, foi sofrer. A parte deles, eles foram espancados, eles foram cerrados ao meio, eles foram crucificados de cabeça para baixo, foram lançados nas arenas com os leões. A parte mais difícil eles já fizeram, eles já desbravaram o planeta Terra, eles já atingiram os 4, 5 continentes desse planeta, meu irmão. Eles já fizeram a pior parte. Agora hoje Deus está me chamando e está chamando você. É só lançar a rede, filho. Ô filha, lance a rede. Lance a rede. Aleluia. Lançai a rede do lado direito e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão de peixes, irmãos. Eu vejo uma multidão. Aleluia. Essa igreja vai ser tão importante, irmãos, nesse lugar. Vocês não têm noção do quanto que essa igreja vai ser importante para essas pessoas. O
quanto que essa igreja vai marcar a vida de pessoas, o quanto que a sua vida vai impactar a vida de pessoas que vão ser transformadas pelo poder do Evangelho, pessoas que vão ser mudadas, irmãos, vão ser apontadas para um destino melhor, um destino glorioso, porque você vai lançar a sua rede. Situações vão ser mudadas, casamentos vão ser reconstruídos, lares vão ser restituídos, a paz vai reinar dentro dessas casas, tantos milagres vão acontecer, mas você precisa obedecer. Seja obediente, arranque um sorriso do rosto do teu Senhor, obedecendo aquilo que Ele está mandando você fazer. Lance a rede, filho, lance a rede, minha filha, lance a rede. Eu estou vendo aquele mendigo sorrindo, ele obedeceu, aleluia. Eu estou vendo, irmãos, o Senhor sorrindo, contemplando você lá no seu trabalho, lá na rua que você mora, na sua casa, na sua família, aleluia. Por onde quer que você for, você com a sua rede na mão, lançando a rede, e vai chegar, se prepare, porque vai chegar uma grande multidão, vai chegar, obreiros se preparem, obreiras se preparem, porque Deus vai precisar, essa igreja vai precisar, a obra de Deus já está precisando de você. Não é mais tempo de ficar sentado, não é mais tempo de ficar conformado, é tempo de se preparar para a multidão que vai chegar por aquela porta, vai entrar aqui. Irmãos, nós vamos ter 3 cultos no domingo, depois 4. Nós vamos ser a igreja mais relevante de Vila das Mercês, não porque estejamos numa competição, mas é porque nós queremos obedecer. Nós queremos obedecer. Aleluia. Pastor Marcelo Júnior, por favor, ajuda a Jéssica ali a achar. Na internet tem o Ani Adonai. O número 153. Vamos passar para o próximo versículo. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, passa para o próximo. E os outros discípulos foram para um barco distantes, não, é no outro. É nesse aqui mesmo. Volta. Levando a rede cheia de... Essa versão aí falhou, meu irmão. Onde que está escrito cento? É no 11, irmãos. Versículo 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga assim: Deus não faz nada por acaso, irmão. Por que não foram? Por que o autor não falou assim, 150, né? Vamos arredondar. Sim ou não? Se fossem esses pregadores da atualidade aí, os evangelásticos, que faz o evangelho, ele dá uma elasticada assim, dá uma forçada na barra, poderia colocar, 1530,
Aleluia. Dá uma evangelisticada. Mas não. Podia ser 160, irmãos? Pergunta para o teu vizinho, fala, me ajuda, ajuda o apóstolo aí. Podia ou não podia? 160, 180, 203, 299, 99,90. Sim ou não? Mas se o pastor Marcelo conseguiu achar ali o manto dos 153 grandes peixes, ele vai colocar aqui, enquanto eu encerro essa mensagem. Eu quero encerrar aqui dizendo o seguinte: o versículo de número 12, disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Queridos, eles tinham fugido, tinham saído de Jerusalém, tinham voltado para Galiléia, tinham saído. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, mas eles voltaram. Eles não estavam querendo, eles estavam querendo voltar atrás, mas agora Jesus foi atrás deles. Aleluia. Jesus está atrás de uma igreja forte, irmãos. Ele não desiste, porque Ele sabe o que Ele já colocou dentro de cada um de vocês. Ele sabe o potencial que há aí dentro, e Ele quer contar com esse potencial. E é por isso que Jesus foi ali e agora está chamando eles de volta para a presença. Venham, filhos, venham, porque aonde eu estou tem resposta para você, tem alimento para a tua fome, eu tenho alimento para te dar. Olha só, vinde e comei, eu tenho comida para você, eu tenho um alimento para você. Você não vai ficar com fome. Na minha presença tem abundância. Na minha presença você vai viver abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vejam só, olha só o que está escrito aqui. As letras que vocês estão vendo aqui em hebraico, cada letra dessa, ela tem um valor numérico, irmãos. No hebraico não tem o número 1, número 2, número 3, assim como nós temos. Eles põem a letra, para eles a letra aqui é o número. Quantos sabiam disso? Eles não tem esse número romano. Isso aqui são, esses números que estão embaixo são chamados de algarismo romano. Sim ou não? Então Roma que inventou isso aí. O hebreu não tinha. Então cada letra do alfabeto hebraico representa um número. E se você pegar a palavra da direita para a esquerda, que lê ao contrário o hebraico, né? Então você vai ver Ani Adonai. Ani. Aí começa a colocar aqui ó, os números. Vai somando cada letra dessa, o número aquele Aleph lá. Você vai colocar 40, mais 10, mais 5, mais 6. Cada letrinha dessa daí tem um valor numérico. E você vai chegar no número 153. Então para o judeu, quando ele bate o olho, que está escrito assim, 153 grandes peixes, era Deus falando com o seu público. Ani Adonai. Ani Yahvé, Ani Jeová, eu sou Deus. Aleluia. Irmãos, quem é que queria contar peixe numa hora daquela, irmãos? Para que é que foram contar? Por que que não tinha 152? Por que que não tinha 151? Irmão, se está aí é porque Deus está falando, eu sou Deus. Eu sou teu Deus, comigo não vai faltar alimento, comigo não vai faltar provisão,
Comigo não vai faltar propósito. Eu tenho um propósito na sua vida. Você não nasceu à toa, você não nasceu de bobeira, você não está aqui para passar tempo nessa terra. Você foi planejado, eu te coloquei aqui porque eu tenho um propósito contigo nessa terra. Lançai as redes. Aleluia. Eu quero encerrar, queridos. Acabou. Aleluia. Deixa que o Espírito Santo faça cair a sua ficha hoje. Você não nasceu para ser modelo. Você não nasceu para ser estrela. Você não nasceu para ser nada do que você está pensando. Você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. Aleluia. Eu quero te convidar, você que aceita o chamado, você que aceita, você vai viver esse tempo, irmãos. Estamos entre a Páscoa e o Pentecostes, é um período de milagres. Coisas vão acontecer, milagres vão acontecer, mas é para quem está na presença, é para quem está juntinho, é para quem está perto, é para quem quer fazer a vontade. Então, se você quer experimentar o sobrenatural de Deus, irmãos, já venha se preparando para o Pentecostes que está logo aí na frente. Aleluia, está chegando. Irmão, Deus vai nos selar esse ano, irmão, de uma forma tão tremenda, tão espetacular. Nós estamos já entrando hoje num período de 21 dias de oração pelo culto da colheita. Nós vamos ter o primeiro culto de colheita em dia 18 de maio. Agora, depois vocês olham lá no grupo da igreja, eu já coloquei lá o relógio de oração. Nós estamos, irmãos, quando o povo de Deus ora, o céu se abre. Quando o povo de Deus clama, meu irmão, Deus responde ao nosso clamor. Então se prepare para o sobrenatural que já está chegando na sua direção. Se você quer receber, irmão, esse avivamento, chega para cá. É tempo de avivar, é tempo de avivar, em nome de Jesus. Vem para cá.